Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Uma sexta que fechou a preparação para o Clássico dos Milhões amanhã no Nilton. E é claro, aqui a gente vai trazer a vocês informações importantes desse clássico, como o Vasco da Gama poderá ir a campo para enfrentar o Flamengo, seu maior rival nas semifinais do Campeonato Carioca. Além disso, também trazer muitas informações importantes. Falar sobre a renovação contratual de Payet, falar sobre a renovação contratual do goleiro Léo Jardim, falar sobre polêmicas envolvendo Crevisa, Leila Pereira, José Roberto Lamáquia, Pedrinho, falar sobre a negativa por Rony, o que aconteceu, porque o Rony não veio para o Vasco, sendo que a proposta do Vasco da Gama era maior. Tudo isso a gente vai trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo torcedor, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia para fechar, saindo agora pela parte da noite. Então, caso você esteja à procura de um canal que fale de Vasco da Gama e sempre te deixe muito bem informado, venha sempre aqui conferir as informações do Vasco da Gama conosco. Conto com você, hein? De vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui, meu amigo, é muito Vasco. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E é claro, não poderia começar esse Boa Noite Gigante de outra forma que senão falando sobre esse jogo que vai acontecer amanhã, às 5h45 da tarde no estádio Nilton Santos. O Vasco que hoje fechou essa preparação para o Clássico dos Milhões, como está aparecendo aí na imagem a vocês, A Vasco TV, através das redes sociais, fez um resumo das atividades que aconteceram nos gramados do Nilton, Uma atividade de preparação, é claro, para esse clássico. O Vasco da Gama treinando pela segunda vez nessa semana no gramado do Nilton Santos para conseguir se adaptar ao local onde estará acontecendo esse Vasco da Gama e Flamengo. Na imagem também a gente pode ver nomes como Lodi Augusto, Benjamin Garré e Nuno Moreira treinando junto com o grupo. Lodi Augusto que hoje fez o seu primeiro treino com o técnico Fábio Carilli, o seu primeiro treino com a camisa do Vasco da Gama, será relacionado para o jogo de amanhã e pode aparecer aí no segundo tempo, O atleta que, pelo fato de ter tido pouco tempo com o grupo, não irá começar o jogo como titular. Mas a gente, é claro, tem informações para trazer a vocês aqui exatamente sobre o time titular. Um treino muito importante. O Vasco da Gama aqui, ao meu ver, já sai na frente do Flamengo, por estar conseguindo treinar no gramado sintético do estádio Nilton Santos 2 vezes. O Flamengo não conseguiu se preparar, então o Vasco chegará de fato mais adaptado, para o tapetinho do Nilton. E com relação à escalação do técnico Fábio Carilli, o Vasco da Gama vai sim de uma forma diferente para esse jogo. A primeira mudança é muito provavelmente a ausência do Tietê. O Tietê, ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na partida que aconteceu nesse último domingo contra a equipe do Botafogo. Ele foi reavaliado nessa sexta-feira e amanhã, pela parte da manhã, quando o Vasco divulgar a lista de relacionados, a gente saberá se o Tietê vai ou não para a partida. Entretanto, é dúvida, tá? O Vasco não sabe, o técnico Fábio Carilli ainda não tem a convicção se poderá ou não contar com o Tietê. Caso, meu amigo torcedor vascaíno, o Tietê não possa estar presente, a expectativa é que o Jair ganhe a vaga no time titular e forme a dupla, de volantes ao lado do Hugo Moura. Com isso, o Vasco deve ir a campo para essa partida de amanhã contra o Flamengo no Nilton, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais, o Paulo Henrique no lado direito e o Piton no lado esquerdo, João Vitor e Lucas Freitas formando a dupla de zaga. De fato, o Lucas Freitas conseguiu ganhar essa titularidade. Uma trinca de volante composta por Jair, Hugo Moura e Coutinho. E no ataque, meu amigo torcedor, Ryan, Verratti e a dúvida
se Nuno Moreira, Garré ou Lloyd Augusto poderão ser o titular dessa equipe. O Ryan permanecerá no lado direito do campo, né? Será o titular sim da posição. O Verratti segue aí como centroavante, mas o técnico Fábio Carille ainda não decidiu quem será o ponta esquerda titular. Há uma expectativa sim que o Lucas Zuccarello, que vinha jogando nessa posição, caia, né? Ou seja, vá para o banco. E aí, meu amigo, fica nas mãos do Carille. Se o Lloyd, que é um ponta esquerda, vai atuar por ali e vai ganhar já a oportunidade no seu primeiro jogo como titular da equipe, se teremos aí a presença, né, do Nuno Moreira atuando pelo lado esquerdo ou até do Garré, tá nas mãos do treinador, o certo é. Agora ele tem pontas para utilizar e cabe a ele definir e decidir quais serão os pontas reforços do Vasco da Gama que entrarão dentro das 4 linhas. Boa notícia? Tá animado com o Clássico dos Milhões, vascaíno? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. E prosseguindo aqui nesse Boa Noite Gigante, a gente falou aqui agora com vocês, né, sobre a questão envolvendo o Clássico dos Milhões, e sem dúvida nenhuma, o vascaíno, quando olha jogos grandes como esse, como será amanhã o Vasco da Gama e Flamengo, o vascaíno em si, ele conta com algumas peças. É o caso do Coutinho, que a gente sempre espera algo a mais. É o caso do Verratti. É o caso do Piton. É o caso de um Payet entrando na segunda etapa. E é o caso de Léo Jardim, para salvar o Vasco da Gama nos momentos de maior dificuldade. E falando, inclusive, em Léo Jardim, a situação hoje do goleiro não preocupa, mas é uma situação meio delicada para o Vasco. Por quê? Léo Jardim, ele tem um contrato com o nosso Cruz Maltino apenas até o final dessa temporada, tá? Apenas até o final de 2025. Entretanto, meu amigo torcedor, há uma renovação automática no contrato de Léo Jardim para que ele permaneça no Vasco até o final de 2026. Teoricamente, o Vasco poderia ter calma, mas o Vasco não quer contar com essa renovação automática. O Vasco quer se antecipar com relação a isso e já está na mesa do goleiro Léo Jardim uma proposta de renovação contratual até o final de 2028 e também nesse contrato uma possibilidade de renovação automática até o final de 2029. Proposta feita pelo Vasco da Gama inclui um aumento salarial, um aumento no valor da multa rescisória. Tudo isso está no contrato oferecido pelo Vasco da Gama hoje ao grande goleiro Cruz Maltino, um dos melhores, sem dúvida nenhuma, do nosso futebol brasileiro. O Vasco trata essa situação, sim, como grande prioridade. A proposta já está na mesa do goleiro, mas a situação nesse momento é que o Vasco ainda não recebeu um retorno dos representantes do atleta, o que internamente acaba preocupando um pouquinho o nosso Cruz Maltino. Até porque informações dadas pelo Jonas Stelman, do portal Gol BR, é que 3 clubes do futebol brasileiro já demonstraram interesse pela contratação do Léo Jardim. E é um atleta que, teoricamente, no meio do ano, pelo contrato curto que tem com o Vasco, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, assim, a situação hoje do goleiro Léo Jardim é sim um pouco delicada, é sim um pouco chata. O Vasco trata com cuidado, se preocupa com a situação, insiste um pouco junto ao empresário e já formalizou a proposta. Agora, espera o sim ou o não para entender se uma nova proposta terá que ser formalizada ou, é claro, se o Vasco conseguirá a renovação contratual com um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Léo Jardim é um goleiraço, então o Vasco tem que tratar sim como prioridade a renovação contratual do goleiro. Concorda, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando em renovação contratual, além do Léo Jardim, temos um jogador que tem um contrato se encerrando, e não no final do ano, tá? Mas agora, no meio do ano, agora nesse mês de julho, que é esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, chamado Dimitri Payet. O camisa 10 francês, meu amigo torcedor, que de fato chegou com tudo em 2023, com muita expectativa, com muita bola, inclusive, salvando o Vasco da Gama de uma queda, a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Vem o ano de 2024 e ele se destaca ainda mais, né? Aquele início de temporada do Payet foi bizarro, o Payet magro, fino, se destacando. Ali parecíamos que teríamos, de fato, o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Entretanto, lesões tiraram o Payet do seu foco, afastaram o Payet do seu auge físico e fizeram com que o Payet
iniciasse ali uma queda livre. O Payet deixa de ser a principal peça do Vasco por conta da sua lesão. O Vasco tenta se virar sem Dimitri Payet. E para fechar com chave de ouro, no meio do ano chegou o Felipe Coutinho. E fez com que o Payet perdesse ainda mais espaço no Vasco da Gama. Hoje o Payet é banco. É uma peça que entra sempre faltando 15 minutos para o final do jogo, o que sinceramente eu não concordo, eu acho um absurdo. Eu acho que tendo um jogador como o Payet em campo, ele tem que ser utilizado cada vez mais pelo técnico Fábio Carille e dar mais minutagem a ele, o que não acontece. É um jogador que tem um contrato com o Vasco até o meio do ano e recebe um salário de R$1,5 milhão por mês. A questão é, será que vale a pena ter um Payet para atuar apenas 15 minutos por partida, recebendo um salário de R$1,5 milhão por mês? É uma questão. Inicialmente, a ideia era uma renovação contratual, mas o Pedrinho foi questionado pelo pessoal da TNT exatamente sobre essa questão, se Payet iria renovar ou não o seu contrato. E pela resposta do presidente do Vasco, sei não, hein, meu amigo. Acho que, infelizmente, essa novela, esse romance entre Payet e Vasco está com seus dias contados. Ele, assim, ele tem me surpreendido dia a dia, assim, com o profissionalismo dele, entrado em forma, né, se dedicado. Mas é um caso que a gente vai avaliar mesmo na reta final do seu contrato, assim. Eu não posso te precisar agora o que vai acontecer com ele. É um jogador que, assim, respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco, mas pela carreira dele, até pelo que tinha sido acordado com ele, como já falei algumas vezes, que não colocaram no contrato e eu cumpri mesmo sem estar no contrato. Isso é uma demonstração de respeito por ele. Então, mas é um jogador assim, que a gente espera que ele dê uma resposta positiva ainda, porque o talento dele é absurdo. Realmente é um salário alto para o que o Vasco hoje pode pagar. Então, assim, é um jogador que a gente está avaliando até o último minuto. Meu amigo torcedor vascaíno, eu tô aqui no meio da minha coleção de camisa para dar um aviso rapidinho a vocês. Tem muita, tá? Depois eu mostro para vocês em um vídeo com mais calma. Mas o negócio é o seguinte, eu venho aqui rapidinho para pedir a vocês um like no canal. A gente tá precisando muito da sua ajuda. O YouTube tá travando o nosso conteúdo, não tá divulgando mais para nenhum vascaíno e só você que pode me ajudar. Então é o seguinte, rapidinho, cara, é rápido, é fácil. Larga o dedo aí no like e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você aí, você mesmo, tá? Tá chegando aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, tá até agora aqui e ainda não é inscrito. Então se inscreva. E você também que tá aqui todo dia assistindo ao nosso vídeo, mas também não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante. Fechou? Agora fique aí com o vídeo e confira tudo que tá acontecendo nessa novela louca entre Vasco da Gama e o Rony Rusco. Valeu, ó! Será que tem muita camisa aqui? Vambora! Meu amigo torcedor vascaíno, então parece que de fato o caldo está entornando, né? Para Dimitri Payet. Deixa a sua opinião nos comentários. Você acha, sinceramente, meu amigo torcedor, você acha que vale a pena uma renovação contratual do Payet? Eu sigo com o meu pensamento sobre o Payet, tá? Eu acho que o Payet é muito craque, eu acho que o Payet, nesses últimos jogos, tem rendido até mais do que Felipe Coutinho, mas por uma filosofia interna, infelizmente, né? Parece que o Coutinho sempre sai na frente, independente do desempenho, que eu não consigo concordar muito nessa situação do Pedrinho. Gostaria muito que o Payet pudesse atuar mais, jogar mais, se destacar mais, que é um cara que, em tão pouco tempo de Vasco, né, conseguiu uma identificação tão grande com o nosso Cruz Maltino, que é uma pena ver esse romance, né, entre Payet e Vasco da Gama perto de ter um final. Mas enfim, deixa a sua opinião nos comentários se você é a favor ou não de uma renovação contratual. Prosseguindo com o vídeo, como vocês viram aí, né? Isso foi uma entrevista de Pedrinho, que a gente vem trazendo a vocês parte a parte desde ontem à noite. Entrevista do Pedrinho ao pessoal da TNT Sport. E ele revelou muitas outras coisas nessa entrevista. Pedrinho, ele abriu o verbo, né? Falou sobre coisas importantes, coisas interessantes, sobre o futuro do nosso Vasco, sobre negociações frustradas. E a gente faz questão de trazer aqui a vocês, de primeira, exatamente as palavras de Pedrinho, o nosso presidente, falando sobre o caso Rony. Um caso de muita polêmica no meio da torcida vascaína, um caso de muita polêmica até entre os clubes, pois a informação é que o Vasco tentou
avançar pelo Rony e deixar o Atlético Mineiro de canto. E o Pedrinho fez questão de explicar um pouquinho sobre essa situação do Rony. O que o Vasco fez? Qual foi a postura do Vasco? O Vasco tentou passar de fato à frente do Atlético? O Pedrinho respondeu e a gente traz as palavras dele aqui a vocês. O erro não foi nosso dessa vez, não. Porque eu fui um dos primeiros a procurar o Rony. Eu liguei para o Anderson Barros. Perguntei se ele estava sendo negociado. O Anderson falou que sim. Pedi autorização para falar com o Rony e com seus representantes. A autorização foi dada e assim a gente começou a conversar. No início eu queria por empréstimo, porque a gente estava ali com outras opções também no mercado e tinha um equilíbrio financeiro para você fazer. E nunca deixei de manter contato com os representantes do Rony. Nunca deixei de manter contato. Na reta final, quando o Bruma dá errado, a gente consegue estruturar uma condição financeira para o Rony, eu ligo para os seus representantes, e os seus representantes dizem que não tem nada assinado com ninguém. E aí ele me autoriza a fazer a proposta. Assim eu faço. Faço a proposta, ele se interessa pela proposta e acertamos. Quando eu vou no Palmeiras, o Palmeiras já tinha falado que já estava acertado com o Atlético Mineiro. Então, zero problema. Então, só para deixar muito claro, como foi dito pelos representantes do Atlético, como foi dito pelos representantes do Palmeiras, o Vasco é um clube, hoje, muito sério, que honra com a palavra. Então, assim, a gente não vai furar ninguém, não vai interferir em ninguém, a gente vai cumprir todo o protocolo de uma contratação. E assim foi feito. O que foi passado pra gente é que não tinha sido fechado com ninguém. Então, simples assim. O que for além disso é invenção. Meu amigo torcedor vascaíno, essas foram as palavras de Pedrinho, né? Nitidamente deixando muito bem claro que o Vasco, de fato, ofereceu altos valores pela compra dos direitos econômicos do jogador. Valeria a pena? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, já que estamos falando de Rony se remete a Palmeiras, né? Palmeiras se remete a Leila Pereira, José Roberto Lamáquia, pessoas que eram próximas ao Pedrinho. Você lembra do papo, né? Que tanto se falou e tanto falamos aqui de uma compra da SAF Cruz Maltina por parte da Crefisa, do interesse de José Roberto Lamáquia na SAF Cruz Maltina e nos name rights de São Januário, e do nada tudo desmoronou, do nada a casa caiu. O que será que aconteceu? Será que de fato a Crefisa iria ser a grande dona da nossa SAF? Pedrinho foi questionado e a resposta dele dá a entender que alguém aí nessa história deu para trás. Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamáquia, se você me permitir. Não, claro. Se teve algum envolvimento do posicionamento da Leila, do apoio que você teria do Lamáquia para São Januário, para que isso não acontecesse, porque você tinha uma conversa com ele, a gente sabia que tinha a ver com os naming rights de São Januário, e a informação que eu tenho é que ela dizia para as pessoas que isso não ia acontecer. Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamáquia, se você me permitir. Não, claro. Muita coisa acontece e às vezes eu prefiro passar por errado na história. Então, melhor assim. Meu amigo torcedor vascaíno, eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Pedrinho não quis ir muito a fundo no desenvolver, né, da resposta, mas eu acho que só o fato dele não querer dizer sobre é que a parte relacionada a José Roberto Lamáquia, Leila Pereira, vacilou, tá? Deu uma vacilada com o nosso Cruz Maltino. Não sei, mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha, né, que Pedrinho quis dizer fugindo da resposta. Já pensou? Será que José Roberto Lamáquia lá no ano passado virou Pedrinho e falou: Pedrinho, eu vou comprar a SAF, tá? Pode entrar na justiça que a SAF do Vasco da Gama será minha, será da Crefisa. Pedrinho fez tudo, agilizou, entrou na justiça, pegou o Vasco e do nada o Lamáquia voltou para trás. Será que foi isso? Tá com cheiro, hein? Deixe a sua opinião
nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, tá? Dessa sexta-feira. E é claro, já a gente tá aí de volta com o nosso Acorda Vascão, trazendo ainda mais novidades e informações do nosso Cruz Maltino para você. Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.